Boa tarde a todos que se encontram aqui. Nobre presidente Faria Neto, o cumprimento no nome de todos os colegas, ao senhor Ronaldo, no nome de todos os funcionários. A humanidade está de luto. O abominável ataque terrorista em Paris nos remete a uma reflexão profunda do poder do Estado em manter a sociedade, manter a harmonia entre os homens. A política existe para isso. A polícia existe para isso. A educação existe para isso. Toda a construção da humanidade é em torno disso. Que sejamos capazes de viver em harmonia, numa convivência. Ideias contrárias são debatidas. O oponente não é morto. Essa é a evolução da humanidade. O atentado de Paris faz com que tenhamos que refletir tudo o que já aconteceu, assim como o atentado das Torres Gêmeas de Nova York. Aqui as minhas condolências aos que perderam, mas a humanidade como um todo perde. Mas obriga a uma reflexão da capacidade do Estado de manter a sua acepção básica e primordial, que é a preservação da vida e a convivência entre os homens. Não foi um ato religioso, qualquer que seja a religião. O islamismo não prega a morte do outro. E se existe algo dito como religião que faz isso, não é uma religião. A nossa tristeza pelo ocorrido, e que sejamos inteligentes o suficiente para fazer frente a esse tipo de situação. Não é uma coisa fácil. Mas vamos à nossa cidade, ao nosso universo, ao nosso mundo, que é Bauru. Se diz muito que o Brasil é um país onde a educação padece de uma estrutura melhor. Para tentar melhorar a educação desse país, foi concebido o Plano Nacional de Educação. E nele, estabelecido que houvesse plano municipal de educação dentro das premissas e diretrizes do Plano Nacional. Essa Casa de Leis, aprovou a Lei 6.250, de 20 de agosto de 2012, onde estabelecia o Plano Municipal de Educação para o decênio de 2012 a 2021. Um plano extenso, pormenorizado, detalhado, e que está sendo revisado para que, a partir de 2022, as suas premissas sejam revistas, incorporadas e estabelecidas de maneira a aprimorar a educação dessa cidade e desse país. Fomos surpreendidos com a questão do gênero. O seu filho não é mais menino ou menina. Ele será somente isso depois de uma certa idade em que ele escolher ser menino ou menina. Do meu ponto de vista, isso contraria a questão biológica. Do meu ponto de vista religioso, contraria a acepção religiosa. Do ponto de vista social, implica em mudanças que ainda não estamos preparados. Então, há sim necessidade de rever a questão do gênero, do sexo, da tipificação, da caracterização social da pessoa. A Comissão de Educação dessa casa, que no momento eu presido, iniciou um processo de discussão sistemática em relação à revisão do Plano Municipal de Educação. E convidou a secretária da Educação, convidou o senhor Celso Zonta e Luiz Henrique Herrera, que foram os coordenadores
da equipe responsável pela elaboração e agora reavaliação do PME, do Plano Municipal de Educação. E nos reunimos aqui nessa casa, uma reunião bastante gratificante e produtiva. A Comissão de Educação soube, por intermédio deles, das prerrogativas de avaliação e as modificações que serão instaladas somente daqui a muito tempo. Participou também, inicialmente, da reunião a secretária de Educação, a senhora Vera Marisa Regino Casério. Cumprimos o nosso papel e estabelecemos uma agenda de discussão permanente com a Secretaria de Educação, qual seja, já no dia 9 de dezembro, estaremos reunindo novamente para discutir aspectos essenciais da educação municipal. Foi uma discussão bastante produtiva e espero que toda a reunião de comissão dessa casa é aberta ao público, que haja participação dos professores, dos pedagogos, para que possamos aprimorar cada vez mais a educação municipal. Esse vereador tem diversas ideias que foram colocadas e recebidas de maneira bastante positiva, o que me agradou e estimulou a desenvolver um processo de reflexão profunda em relação à educação que temos e para onde vamos. Também, numa atribuição dessa casa, a Comissão de Meio Ambiente e Saúde esteve em reunião com o senhor prefeito. Lá estiveram esse presidente da comissão, o vereador Artêmio, o nobre vereador Fábio Manfrenato, e a reunião se deu também com os representantes da Secretaria de Saúde, do Centro de Controle de Zoonoses e da Secretaria de Meio Ambiente, levando ao prefeito a proposta resultante de um estudo da comissão, na qual o projeto de lei sobre limpeza de terrenos. Havia uma grande incongruência, uma divergência entre o Código Sanitário, instituído em 1994, que merece uma revisão e vai ser feito sob estímulo dessa Comissão de Meio Ambiente, e a Lei Municipal de 2008, 5.540, que foi alterado em 2013. Uma coisa não dizia nada a ver com a outra, havia, sim, uma grande divergência. E aqui eu me pauto para o presidente da casa, nesse momento, pelo vereador Marquinhos da Diversidade, de que essa casa necessita a consolidação das suas leis. Isso é primordial do ponto de vista de apuro, do ponto de vista de qualidade legislativa, né? Então, fica aqui a lembrança de que essa perspectiva, assim como já foi feita a revisão do regimento, fazer sim a consolidação das leis e, havendo disponibilidade e ânimo, a revisão da lei orgânica do município, bastante defasada em relação da dinâmica social, que se modificou muito nesse tempo todo. Também, esse vereador, de uma maneira bastante otimista, recebeu um comunicado da reitoria da USP, versando sobre a nossa solicitação de esclarecimento sobre o hospital do Centrinho, que está inativo há mais de 10 anos. Então, de uma maneira bastante gratificante e motivante, recebemos o contato do senhor reitor, do próprio reitor, e depois do seu assessor direto, no sentido de que uma definição sobre o que se passou e o que se fará em comunhão com a Secretaria Estadual de Saúde, do Hospital do Centrinho. Nossa cidade precisa de mais leitos e trabalhamos nesse sentido. Nossa cidade precisa de uma faculdade de medicina, trabalhamos nesse sentido. As necessidades nos orientam, nos direcionam para o Hospital do Centrinho, seja pública, seja privada. Nosso ânimo sempre foi público, mas o que conseguimos foi o privado, que está indefinido, pela própria indefinição do governo federal nesse momento, sobre todos os aspectos. Então, mais do que nunca, as nossas comissões têm trabalhado intensivamente na atribuição que lhe compete. Essa Câmara tem estado à altura dos seus problemas. Em relação à denúncia de propina, a Comissão de Fiscalização tem agido de maneira exemplar, e aqui felicito todos os seus integrantes e os demais vereadores dessa casa, que permitiram que isso fosse estabelecido. Nesse sentido, então, reitero uma vez mais que essa casa tem sim cumprido o seu papel institucional e republicano. Obrigado, senhor presidente.